Pessoal do oitavo ano, aqui professor Fernando Rosário de Souza, para uma breve revisão para a AV2 do primeiro bimestre aí para vocês. Os assuntos então: iluminismo, Revolução Inglesa, Revolução Industrial. Vamos ver se vocês lembram. Então, a burguesia era apoiadora ou era adversária dos reis? Essa resposta é que nem você me perguntar se eu tenho cabelo. Depende, você está falando da superfície da minha careca ou você está falando do meu cavanhaque? Então, a burguesia, ela era aliada dos reis até o século XVI, para unificar moedas e leis. Mas do século XVII em diante, ela virou adversária. Sabe por quê? Porque ela queria poder falar, queria o parlamentarismo no lugar do absolutismo. E aqueles reis absolutistas aproveitaram os exércitos mercenários para bater em quem reclamava deles, inclusive na burguesia. A burguesia falou assim: não. Já imaginou você dar um chinelinho para sua mãe aí, umas havaianas do capricho, e ela usa um chinelinho para bater em você? Fala: mãe, aí eu não quero, né? Ela falou: o chinelo é meu, eu uso do jeito que eu quiser. Você vai ficar magoado, você vai se revoltar. Os reis absolutistas fizeram isso. Aliás, a burguesia fez isso em relação aos reis absolutistas. Primeiro, na Revolução Inglesa, ela foi a primeira a derrubar um rei. E por que ela é menos famosa do que a francesa? Porque depois eles voltaram atrás, né? O líder deles, um cara chamado Oliver Cromwell, que a gente já falou, ele era muito carismático, ele era muito bom. Só que quando ele faleceu, a gente não teve nenhum substituto à altura. A burguesia avaliou que era melhor pedir pro rei voltar. Como que vai voltar? Vai voltar sem cabeça? Vou governar, eu sou o rei sem cabeça. Não. É lógico que pediram pro parente dele voltar, o Guilherme de Orange, entrou meio de laranja lá, e ele voltou a governar, mas ele tinha que obedecer o parlamento, ele teve que assinar a Declaração dos Direitos, o Bill of Rights. Mas vamos voltar para esse primeiro tópico. A burguesia aliada dos reis, até o século XVI, sim, lembra do rap? Até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Gostei, mas prefiro o professor Herco. Enfim. E depois do século XVI, né? A burguesia, então, no século XVII em diante, a burguesia falou: queremos parlamentarismo e não absolutismo. Alguns pensadores vêm para dar consistência para essa reclamação. Um deles é um cara chamado Montesquieu. Lembra que ele foi na praia e fez 3 montes, num ele escreveu legislativo, no outro judiciário, no outro executivo, e falou: olha os montes que eu fiz. Ele falou: o poder controla o poder. O rei pode ter o poder executivo, ou o governante, mas ele não pode fazer as leis. Fazer as leis tem que ser o legislativo. E julgar as leis tem que ser um terceiro poder, os juízes, o poder jurisdiciário. E aí, segundo essa teoria de Montesquieu, que é aplicada hoje em dia nas grandes democracias do mundo, o poder não pode ficar na mão de uma pessoa só, ela tem que ser dividido em 3 poderes e eles conversarem entre si e um fiscalizar o outro, tá bom? Teoria de Montesquieu. Olha os 3 montes que eu fiz, teoria dos 3 poderes. Outros pensadores iluministas são um cara que chama Voltaire e outro que chama Rousseau. Professor, que cabelinho estranho. Então, às vezes eles usavam cabelo, mas lembra que eles eram do iluminismo, eles achavam que a mente deles tinha a luz do saber contra as trevas da ignorância. Ó, veio a luz do saber contra as trevas da ignorância. Então, movimento iluminista. Às vezes eles falam: nossa, nosso cérebro é uma grande obra de arte. Então vamos colocar uma moldura em volta, né? A moldura para enquadrar a nossa grande obra de arte, e não raras vezes usavam perucas. Mas enfim, o Voltaire é o que fala: sabe como que a gente faz para não ter rei absolutista? Só os sábios devem governar. Como que você vai fazer para decorar? Ele falava: vou ter que ser sábio se eu quiser governar. O Rousseau também era contra reis absolutistas, mas ele falava: não. A maioria deve governar. A maioria nem sempre é sábia, mas a maioria decide quem vai ser o governante. Então, não faz mais muito sentido essa. Talvez para os pais de vocês fizesse. A maioria das pessoas gosta do Renato Rousseau. Então, como a maioria gosta do Renato Rousseau,
A maioria deve governar é Rousseau. O que falar, vou ter que ser sábio se eu quiser governar, é Voltaire. Fechou? Mais um assunto aí. Lembra aquele cara que eu falei que era o grande líder da Inglaterra quando eles derrubaram o rei Charles the First? Carlos I, tá? Mas, você quer esnobar? Charles the First. Tem que fazer valer meu Duolingo, né? Muito bem. Então, quando derrubaram Carlos I, o líder da burguesia e dos que estavam revoltados contra Henrique VIII, os puritanos, uma igreja protestante da época que o Henrique VIII perseguiu quando ele criou a igreja anglicana, eles também são chamados de quakers, tá? Igual a aveia quaker, tá? Meu, não vou ter, eu já joguei fora a caixinha da aveia. Mas na caixinha da aveia tem, eles usavam cobertura na cabeça, gola, ombreiras, os quakers, né? Eles também se juntaram ali e falaram, olha, não queremos o poder do rei Carlos I, porque ele é da família lá do Henrique VIII, da dinastia da dinastia Stuart. Não é da dinastia Stuart, não. É da dinastia Stuart, tá bom. E nós queremos, não, da dinastia Tudor, tá? E queremos então, ele mandava em Tudor, é só você lembrar que o rei Henrique VIII mandava em Tudor, né? E nós queremos então fazer uma república aqui. A Inglaterra foi uma república, mas depois que esse cara morreu, eles voltaram atrás. Eu dei esta explicação na aula. Imagina, os palmeirenses que são fãs do Abel. Meu, quando o Abel não puder mais ser treinador do Palmeiras, vai ficar um vazio, né? Qualquer treinador que chega vai falar, é bom, mas não é que nem o Abel. É mais ou menos para os corintianos aí, quando saiu o Tite, falar, é bom, mas não é o Tite. Mais ou menos para os são paulinos entenderem, quando o Rogério Ceni deixou de ser goleiro, ele fala assim, é bom, mas não é o Rogério Ceni, né? Enfim, quando você tem um grande líder e ele deixa o poder, isso deixa um vácuo, um vazio. E a burguesia e os quakers falam, meu, o povo não vai obedecer ninguém a não ser o Oliver Cromwell, a não ser que eles obedeçam o rei, porque eles já estavam acostumados. Mas como que a gente faz para o rei voltar se ele tá sem cabeça? O parente dele mais perto. Era um sobrinho, Guilherme de Orange, governou, entrou de laranja, como a gente já falou, falou, olha, você vai ficar pianinho, hein? Você vai obedecer à burguesia do parlamento, você vai falar com a gente, o parlamento. E você assina aí, a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, dizendo que você só vai poder aprovar uma lei se primeiro passar pela gente, tá bom? Cansamos de apanhar do chinelo havaiana que a gente deu de presente. Cansamos de apoiar do exército mercenário que a gente tinha dado. Fechou? Professor, mas por que esse Oliver Cromwell era tão bom? Além dele unir os puritanos, os quakers e a burguesia, ele também fez a economia da Inglaterra ser muito boa com um negócio chamado atos de navegação. A Inglaterra é uma grande ilha, né? Imagina que o quadrinho aqui do Oliver Cromwell é o mapa da Inglaterra. E imagina que a minha careca é um navio. Se a Inglaterra quisesse comprar chá da China, a China falou, eu levo o meu navio com... Não quero. O Oliver Cromwell. Só vou aceitar se for transportado por navios ingleses. E todo mundo queria vender para a Inglaterra na época, era muito rica. E aí todo mundo aceitou a determinação dele de que para vender tinha que usar os navios ingleses. Já imaginou quanto dinheiro a Inglaterra não acumulou com estes atos de navegação? Tanto dinheiro que deu até para fazer a Revolução Industrial mais para frente. Além de que eles tinham jazidas de carvão e ferro, né? E acumularam esse dinheiro, tinha o inventor da máquina a vapor lá, o James Watt. Até hoje em dia a potência das máquinas é medida em watts, né? Quantos watts tem essa lâmpada? Quantos watts de potência tem o seu som, né? Porque Watts era o inventor da máquina a vapor associada à potência. Essa mesma revolução industrial que começa na Inglaterra explora crianças, mulheres, homens até a exaustão. Jornadas de 18 horas por dia. As crianças eram chamadas para trabalhar porque elas poderiam tirar tecidos que ficavam enroscados nas engrenagens. E não raras vezes, quando as engrenagens voltavam a funcionar, crianças eram mortas, esmagadas pelas mesmas. Já falamos aqui, quando colocaram então o Guilherme de Orange para obedecer o parlamento virou o grande símbolo inglês. Se alguém viaja para o Rio de Janeiro, leva um Cristo Redentor de souvenir, de lembrança. Quem viaja para a Inglaterra, traz uma miniatura do parlamento. Murilo falou que ia me dar um e não me deu, hein?
Muito bem. De qualquer maneira, brincadeira, não precisa dar não. Só que o parlamento, na verdade, é esse prédio com o Big Ben, né? Porque eles são muito pontuais com as horas das sessões, então era importante ter um relógio. Falar, no meu relógio, a hora era. Não, não interessa o seu relógio, é aquele relógio da torre que dá pra ver de Londres inteira. Agora não dá mais, mas na época dava. Tem que estar todo mundo presente pontualmente para as votações, inclusive para vetar algo que o rei coloque que a gente não concorde. Parlamentarismo. Gente, esses são os grandes temas para a nossa AV2. Eu acredito que se você assistir este vídeo diversas vezes, olhar as anotações do seu caderno, ler os capítulos do livro, principalmente com atenção nas partes grifadas, não tem como ir mal nessa prova. Entra lá no site bit.ly/isticoque, se é que você já não está vendo esse vídeo por lá, porque tem até uns joguinhos no final da página para você jogar e saber quantos pontos você tiraria, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.